Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and manifestadoras de novo. Bom, essa semana, borboleta, eu senti que a conversa era com a sua criança interior e vários sinais vieram na minha vida. Agora mesmo, aqui, ó, antes de fazer as leituras, eu tava comendo uma balinha de coco, que eu amo bala de coco caseira. E pra mim remete muito à minha infância, assim. E a primeira coisa que eu senti era uma questão de leveza, né? As leituras de hoje. E mas era uma leveza vinda da criança. Então, hoje é a sua criança que vai falar, minha borboleta. Então, presta atenção aí, hein? Temos aqui a carta da ansiedade, do plexo solar, o arcanjo Chamuel, a carta do mágico, do mago e o espelho, e a carta da temperança no tarô. Borboleta, eu sinto que a gente começa a leitura com a sua criança ansiosa, né? E, e quando a gente fala de ansiedade, eu tava. A minha filha mais velha, né? A Ana, ela tem 3 anos. E ela adora aquele filme Divertidamente. Os dois, né? Cada vez que ela pede pra assistir, ela pede um. Ela fala, eu quero ver o da Joy, só da Joy, que é da alegria, né? Ou ela quer ver o que tem a ansiedade, que ela fala anxiety. Ai, acho tão bonitinha ela falando. E a minha filha é muito ansiosa, sabe? Tipo, se ela pede assim, ai mamãe, sei lá, abre esse copo pra mim. Eu falo, espera só um pouquinho que a mamãe tá fazendo alguma coisa e eu já abro. Ela fala, tá bom. Daqui um segundo ela tá pedindo de novo, ela pede 300 vezes e eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra ir lá e abrir a bendita da garrafa ou fazer o que ela tá pedindo, porque ela não para, tipo, ela tem essa ansiedade, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E, e assim, né? Estou achando engraçado contando pra vocês, mas eu fico muito irritada na hora, porque eu tenho que parar o que eu tô fazendo por causa disso, né? E eu sinto que a sua criança, ela tá nesse nível de ansiedade, de tipo assim, tem que ser agora, tem que ser agora, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. E, e é normal, entre aspas, porque a criança não sabe esperar, ela não tem muito a noção de espera, de tempo, né? Tanto que a minha filha, quando ela fala ontem, às vezes, ela acha que ela tá falando uma coisa que na verdade aconteceu semana passada. E, e ela não sabe ainda muito, ela não tem essa noção de tempo. Quando eu falo, eu tô tentando ensinar os dias da semana pra ela, né? E ela não tem muito essa noção de tipo, eu falo, eu repito, hoje é quinta, quinta-feira você tem esporte na escola, hoje é terça, terça você tem futebol na escola, pra ela conectar, né? Mas ela não tem ainda isso. E a sua criança tá nessa coisa de tipo assim, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, porque ela não tem essa noção do tempo das coisas, o tempo que as coisas demoram, que cada tipo de plantio é um tipo de colheita. E ela tá levando isso pro seu adulto, né? Pro seu adulto, e o seu adulto está ansioso também. Só que nós somos o que hoje, né? Nessa linha do tempo aqui. Somos adultos. Então, o que a gente precisa aprender é a trazer a temperança aqui para cá, para a situação, que é saber dosar, né? O bom da ansiedade da criança é que ela tá sempre animada para o que vai acontecer. Só que a ansiedade do adulto traz uma preocupação, faz com que o adulto baixe a vibração, né? E aí não é legal. Então a temperança, a borboleta, tá pedindo muito para você dosar.
Traz o ânimo da criança, traz essa alegria da criança de querer que as coisas aconteçam, de ficar animada por conta dos seus planos. Mas cuidado com a ansiedade do adulto, que faz com que você se mergulhe na preocupação, né? E, e não fique bem, se sinta mal constantemente, porque todo dia você está preocupada com alguma coisa, né, borboleta? Você está preocupada se aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Você está ali, né? E aí, além da temperança nesse sentido, eu sinto uma outra coisa para você. Essa ansiedade sua tá num nível que tá sabotando um pouquinho seus sonhos. E aqui a gente tem a energia do plexo solar, que é o centro do energético dos nossos sonhos, né? É aqui que a gente tem a vitalidade, que a gente nutre os nossos sonhos. É aqui que tá a nossa energia de expansão, de abundância na vida. E quando a gente se deixa envolver de forma não saudável pela ansiedade, a gente começa a atrapalhar os nossos sonhos. A gente começa a questionar se esses sonhos fazem sentido, se eles vão ser realmente realizados, etc, etc. E sem querer a gente vai machucando o nosso plexo solar. A ansiedade, borboleta, está afetando a sua capacidade de sonhar. E aí, eu sinto que você precisa olhar um pouquinho para esse assunto e parar um pouco de se questionar se o que você está sonhando realmente é possível, viu? Para com isso, borboleta. Você está questionando demais a sua capacidade de realizar os seus sonhos. E pode ser que seja inconsciente da sua parte, mas eu sei que em muitos casos aqui de algumas borboletas, eu tô falando e você já sabe o que tá acontecendo. E sabe por que também isso tá acontecendo na sua vida? Não é só por conta da ansiedade. Por duas coisas. Você tá levando a vida muito no preto, no branco. Ou seja, você tá achando que só tem um caminho para as coisas acontecerem. E levar a vida preto no branco limita muito a nossa capacidade de cocriar. Se a gente só fica pensando que existe uma forma de resolver alguma coisa, a gente nunca vai encontrar as outras formas de resolver. E o segundo ponto é que você não está enxergando no espelho a co-criadora universal que você é. Borboleta, você é co-criadora. Você é um pedaço de Deus aqui na Terra. Por que que você duvida tanto da sua capacidade de realizar as coisas? Por que que você se deixa envolver pela energia de que só tem uma forma de resolver aquilo? A ansiedade, em alguns momentos, está te engolindo e te fazendo cega, porque você não consegue enxergar o tanto de recursos e possibilidades que tem para realizar os seus sonhos. E eu te falo essa coisa de enxergar, pode ser que seja um enxergar com a alma também. Porque muitas vezes quando a gente se abre para as diferentes possibilidades do universo de verdade, assim como uma criança, porque para a criança não importa de onde está vindo, né? Ela simplesmente fala assim, eu quero isso. Se vem do pai, se vem da mãe, se vem de um tio, de um amiguinho, não interessa, né? Quanto mais você se abre para isso, até de forma inconsciente você ou como vem para você. Então o que eu tô te falando aqui não é sobre você fazer um trabalho para enxergar de forma literal com esses olhos um monte de formas de resolver aquilo. Às vezes é uma abertura que vai fazer com que as diferentes formas de realizar cheguem até você de uma forma inconsciente, às vezes simplesmente se resolveu.
Às vezes simplesmente uma outra pessoa veio e trouxe a resposta, né? Você precisa olhar no espelho da vida, borboleta, e perceber o seu poder, perceber que você não é daqui, perceber que você tem sim capacidade de co-criar algo que hoje. Energia. Algo que hoje parece muito improvável para você. E eu sinto que é sobre você trazer um pouco do equilíbrio mesmo, tempero certo para as coisas. Tem borboleta que ainda tá muito no céu. Tem borboleta que tá muito na terra. Tem borboleta que tá muito no sutil, muito no espiritual. Tem borboleta que tá muito na terra, muito no material, só enxergando aquilo do dia a dia, aquelas coisas terrenas, e não cuidando da espiritualidade. Tem borboleta que tá entregando muito pro universo, mas precisa fazer a sua parte aqui na terra. E tem borboleta que tá fazendo muita coisa em excesso aqui na terra e tá precisando entregar seus sonhos mais para Deus. Essa é a temperança que a sua criança tá pedindo. Não é muito um lado nem o outro, não é muito céu nem terra, mas é o caminho do meio. E quando você enxergar aí onde está o excesso na sua vida, se é você fazendo demais aqui na terra ou entregando demais para o divino, quando você enxergar isso, você vai ver que só de ter essa consciência, as coisas vão começar a se resolver. Mas o mais importante de tudo aqui, borboleta, é você continuar nutrindo seus sonhos, nutrindo a possibilidade de realizá-los. Cuida do seu plexo solar, cuida dessa harmonia que está precisando, cuida inclusive da sua vitalidade, porque tem borboleta aqui que está exausta e tem borboleta aqui que não está cuidando da sua energia devidamente e tem borboleta aqui que precisa cuidar mais do corpo físico para conseguir enxergar essas diferentes possibilidades de realizar seus sonhos. Tá bom, minha borboleta? Então é isso por hoje. Espero muito que faça sentido para você, que contribua de alguma forma na sua jornada. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você não sabe o seu tipo energético, aqui embaixo na descrição do vídeo eu sempre coloco um vídeo explicando o que é Human Design e explicando como você descobrir o seu tipo energético, então fica à vontade para entrar aqui, caso seja a sua primeira vez aqui ou você não conheça o desenho humano. E qualquer coisa me mande mensagens que eu tô sempre lendo vocês e respondendo, tá bom? Um beijo, minha borboleta, fica com Deus e até mais.